a Deus, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Boa noite, Dona Celeste, Dona Nuxa. Boa noite, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos esperar aí o pessoal entrar para começar a nossa leitura bíblica, né? O nosso estudo sobre a intercessão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que tem a ver com o que está acontecendo na nação. Nós vamos falar de intercessor para intercessor, vamos decodificar o que está acontecendo na justiça, na justiça brasileira. Amém? Então, vai ser um assunto muito bom, porque a gente que é intercessor compreende as coisas do espírito, né? O mundo espiritual. E é importante a gente discernir o que está acontecendo. Discernir as coisas depende de uma visão espiritual. Ninguém consegue discernir o que está acontecendo no físico se não tiver uma visão espiritual a respeito de tudo que está acontecendo. Mas a palavra de Deus, ela é atemporal. Então ela serviu para ontem, serve para hoje, vai servir para amanhã. Então nós conseguimos enxergar na palavra de Deus tudo o que está acontecendo, e as coisas que ainda vão acontecer também estão na palavra de Deus. Então nós vamos ler aqui alguns textos para entender e compreender o que está acontecendo na justiça, né? Pelo menos o que está escrito na palavra, a gente consegue visualizar e olhar para fora da nossa casa e enxergar tudo o que está acontecendo na justiça, né? Então, nós vamos orar, vamos pedir para que o Senhor fale conosco, que Ele traga a sua revelação. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo, consagramos a nossa vida, consagramos tudo que nós vamos ouvir aqui, a Tua palavra que nós vamos ler, todas as palavras que vão ser ditas, Pai, que tudo seja coberto com o sangue do Cordeiro, que tudo venha do Teu coração, da Tua palavra pura, que nada seja deturpado, pervertido, e que a nossa vida, Pai, esteja protegida pelo Senhor. Cobre com o sangue do Cordeiro cada um de nós, enche a nossa vida com a Tua presença, Pai, e nos faz ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia da nossa vida. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões e iniquidades. Coloca em nós, Senhor, a Tua santidade. Coloca em nós, Senhor, o sangue purificador do Cordeiro, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Nós vamos ler hoje um capítulo de Isaías, Isaías capítulo 59. Nós vamos ler o capítulo inteiro. E nós vamos comentar algumas coisas aqui, porque é inegável que a gente está vivendo, né, ou que a gente está assistindo acontecer na nossa nação em relação ao que está escrito em Isaías 59. É muito semelhante, muito igual. Isso não acontece por acaso. Um homem teve uma revelação há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, colocou isso no papel, escreveu, e aí depois de milhares de anos, aquilo que ele escreveu volta a acontecer ou acontece. Então nós vamos ler algumas coisas para ter algum entendimento sobre as coisas que estão acontecendo. Então Isaías 59 é um texto tremendo da palavra de Deus. Ele começa assim: eis que a mão do Senhor
não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Então ele começa, Isaías começa, inspirado aqui pelo Espírito, ele começa a declarar uma palavra tremenda, num tempo de muito problema, um tempo de muita situação caótica, né? Um tempo de muita complicação social, injustiça social. Isso no tempo de Isaías estava acontecendo, e Isaías diz assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida. Por quê? Porque as pessoas costumam falar contra Deus quando essas coisas acontecem, né? Será que Deus encolheu a mão? Será que Deus retirou a sua mão e Ele não está mais salvando? A gente vê tantas pessoas morrendo, cometendo suicídios, tendo problemas em casa, tendo problemas financeiros, pessoas morrendo de Covid, todo esse quadro, né? E as pessoas costumam olhar para o céu, não para se arrepender dos seus pecados, mas para falar contra Deus, como se Deus fosse mal, como se Deus estivesse produzindo tudo isso. E Isaías traz uma revelação tremenda exatamente nesse ponto. A mão do Senhor não está encolhida e o seu ouvido também não está surdo. Ou seja, Deus consegue ouvir as orações e Deus consegue salvar. Deus vai fazer isso sempre, porque o ouvido do Senhor nunca ficará surdo e a mão do Senhor nunca ficará encolhida, porque Deus é bom. Deus está sempre pronto a responder às orações, está sempre pronto a estender a sua mão para trazer salvação. Então, a gente pode perguntar, mas o que está acontecendo? Por que Deus não está salvando? Por que Deus não está ouvindo? Por que será que a minha oração não obteve resposta? O versículo 2 diz assim: as vossas iniquidades e os vossos pecados. Então, existe apenas uma maneira de não sermos ouvidos por Deus. Quando existem pecados e iniquidades. São duas coisas diferentes. Pecados são desobediências a princípios de Deus. Pessoas que pecam são pessoas que quebram princípios que Deus estabeleceu, quebram a lei de Deus, desonram a lei de Deus com suas atitudes. Quando uma pessoa mata, ele está descumprindo o princípio da vida. Quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa adultera, quando uma pessoa se corrompe, quando uma pessoa faz algo contra a natureza santa de Deus, ele está cometendo um pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo que a iniquidade faz separação, né? A iniquidade faz separação e o pecado traz uma cobertura. Então as duas coisas, elas geram situações diferentes. A iniquidade separa o homem de Deus e os pecados encobrem o rosto de Deus para que ele não ouça. A gente ouve tanto falar sobre cobertura espiritual, mas o pecado também faz cobertura. O pecado cobre o rosto de Deus e ele não consegue ouvir aquela pessoa. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que ele não ouve pecadores. Então, quando há pecado não confessado, Deus não vai ouvir a oração. A oração só é ouvida quando o pecado foi removido, quando o pecado foi purificado, quando o sangue do Cordeiro santificou aquela pessoa. Aí o pecado, ele é removido. A partir daí, suas orações são ouvidas diante de Deus. Mas as iniquidades, que são diferentes dos pecados, da desobediência. Iniquidade é uma palavra que significa depravação, perversidade. E vem de uma raiz que significa alterar, perverter, né? Quando uma pessoa deturpa algo, ela está cometendo uma iniquidade. Quando uma pessoa distorce algo, ela está cometendo iniquidade. Iniquidade é uma distorção, é uma depravação,
É quando algo é reto e a pessoa torna torto. Quando algo é certo, a pessoa torna esse mesmo algo errado. Quando a pessoa distorce a palavra, quando ela faz isso, ela está cometendo iniquidade. Então, a iniquidade, ela faz separação. Ela separa as pessoas de Deus, né? Deus quer estar próximo. Tanto é que quando Jesus, antes de Jesus nascer, o anjo disse para Maria, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, porque ele quer estar próximo, ele quer estar perto de nós. Ele quer estar em nós, dentro da nossa casa, na nossa família. Deus quer morar conosco. Deus quer habitar, conversar, se relacionar. Esse sempre foi o propósito, o projeto de Deus. Mas a iniquidade, ela faz exatamente o caminho inverso. A iniquidade faz a pessoa ficar separada de Deus. E aí, separada de Deus, a pessoa morre. Espiritualmente, a pessoa está morta. Por isso, ele está falando que Deus está sempre pronto a ouvir e a mão dele está sempre pronta para salvar. Mas a iniquidade faz essa separação, impedindo que Deus consiga salvar. Então é importante compreender em alguns princípios no reino espiritual, né? Deus não trata consequência, Deus trata a causa dos problemas. Deus não vai na consequência. Deus não dá uma aspirina para alguém que está com febre. Deus tira o pecado que gerou a febre. Deus remove a causa do problema. Deus sempre faz isso. Então, isso aponta para uma coisa importantíssima, que quando existe um problema, quando existe a manifestação de uma doença, a manifestação de um problema financeiro, de uma maldição, quando isso se manifesta e nós buscamos a Deus, Deus sempre vai trazer a revelação da causa, do porquê aquilo está acontecendo. Que eu não sei se você já percebeu, mas a primeira pergunta que nós fazemos quando passamos por algum problema é por quê que eu estou passando por isso? Não é? Então a nossa consciência, ela busca uma resposta. Ela busca saber o porquê que aquilo está acontecendo. Então, ao invés de falar que Deus não está agindo, de que Deus está abandonando todo mundo, de que Deus não está nem aí com ninguém, né, nós deveríamos perguntar, Senhor, por que nós estamos vivendo isso? Isaías 59 explica. Né? Então, quais são as iniquidades? E aí, no versículo 3, Deus está explicando, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Você sabe que esse texto, irmão, ele é muito rico. Porque as mãos contaminadas de sangue, o que isso quer dizer? Quer dizer que você assassinou alguém, você cometeu homicídio? Será que a gente está numa nação de pessoas que matam as pessoas, que são todos homicidas? Não, ele não está falando isso. Ele está falando que as mãos, na visão dele, na visão de Deus, as mãos se contaminam de sangue. Mas quando que essas mãos se contaminam de sangue? Quando essas mãos, elas participaram de alguma maneira da morte de pessoas inocentes. Quando isso acontece, então as mãos ficam contaminadas de sangue. São as pessoas que contribuíram para que inocentes morressem. Deus vai demandar o sangue dessas pessoas inocentes ou de alguns pecadores da mão de algumas pessoas que deveriam livrá-las da morte. Pessoas que podem ajudar as outras pessoas a sair do quadro de morte, mas elas não ajudam. Por exemplo, quando Deus chega para um profeta e fala assim, olha, quando eu disser para um pecador que ele precisa se arrepender, que ele está em pecado, e você não avisá-lo do seu pecado, e ele morrer no seu pecado, o seu sangue, o sangue do pecador, se ele morrer no seu pecado, na sua iniquidade, então eu vou demandar o sangue da tua mão. Então Deus vai cobrar das pessoas que deveriam falar, que deveriam pregar, que deveriam profetizar e converter as pessoas dos seus maus caminhos.
e não ficar em silêncio. Mãos contaminadas de sangue, para mim, biblicamente falando, aponta para esse tipo de pessoa que não avisa o pecador que ele está indo para o inferno. Quando Deus manda falar uma palavra e eu não falo, e a pessoa morre no seu pecado, consequentemente o sangue dela será cobrado da minha mão, os dedos também de iniquidade. Aí, meu irmão, aí não dá para negar, né? Porque a gente usa muito esses dedos para escrever. A gente usa esses dedos para escrever e para teclar, para passar o mouse, ou para escrever no celular, ou para postar alguns textos que nós escrevemos. Quando nós postamos, quando nós escrevemos algo, nós temos que tomar cuidado para que esse algo não seja iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é a perversão da verdade. É a destruição ou a distorção da verdade. Quando você distorce a verdade, você está cometendo iniquidade. Quando eu faço isso e quando eu escrevo, quando eu coloco isso no papel, ou eu coloco isso na rede social, coloco isso em qualquer lugar, eu estou contaminando meus dedos com a perversão, porque eu estou ministrando algo que não é a palavra de Deus. Eu estou distorcendo a palavra de Deus. Então Deus está vendo exatamente esse tipo de pecado com o homem. Por isso que Deus não salva. Porque essa separação acontece por causa da iniquidade. Os lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Você já viu, por acaso, na televisão, a TV Senado, a TV Câmara, os deputados, você já viu os políticos, seja no governo estadual, municipal, você já viu vereadores, você já percebeu como essas pessoas têm por hábito a mentira e têm por hábito a maldade. Então, quando eles abrem a boca, porque eles estão ali discursando, estão ali falando. E isso, diante de Deus, sobe, porque eles são autoridades. Então, os lábios falam mentiras. A gente nunca viu tanta mentira ser falada de maneira tão descarada, de maneira tão clara, como nesses tempos. É uma infelicidade o que está acontecendo. Então, infelizmente, irmão, nós estamos num país onde a mentira está sendo propagada, começando pelos altos escalões do governo, do Congresso, do Legislativo, do Judiciário. São mentiras faladas ao vivo e a cores. Todo mundo sabe que é mentira, mas eles falam mesmo assim, como se fosse verdade. Então, isso diante de Deus está subindo. O problema não é a gente ficar indignado como nós ficamos, o problema é quando Deus fica indignado. O problema é quando Deus não responde às orações. O problema é quando Deus não responde mais às profecias, as palavras proféticas não se cumprem. Porque Deus, Ele está olhando e falando, eu estou vendo a iniquidade, eu não consigo enxergar você. Eu não consigo ouvir a sua voz, eu não consigo ouvir a sua profecia. Por que Deus não responde? Porque tem iniquidade, meu querido. Porque tem mentira sendo falada. Porque tem gente que está pregando distorcidamente a palavra de Deus. Então isso tudo gerou esse quadro, né? Versículo 4, ninguém há que clame pela justiça. Se não tem justiça, irmão, é porque não tem ninguém que clame por ela. Ninguém que comparece em juízo pela verdade, confiam naquilo que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Olha só, meu querido, meu intercessor, meu querido intercessor. Ninguém há que clame pela justiça. As pessoas estão clamando por cura. As pessoas estão clamando por emprego. As pessoas estão clamando por dinheiro. As pessoas estão clamando por paz. As pessoas estão clamando por tudo que é bom nessa vida. Senhor, o Senhor não vai dar paz, o Senhor não vai dar, né, o Senhor não vai melhorar a minha situação, não vai melhorar o meu chamado, o meu ministério, a minha igreja, o Senhor não vai melhorar a minha família, não vai melhorar o meu emprego, vai me promover, o Senhor não vai fazer nada de bom para mim, não. Então isso é o que está sendo pedido, clamado diante de Deus. E Deus está falando, ninguém clama por justiça, ninguém clama pela verdade. Eles querem que eu abençoe, eles querem que eu coloque a mão para salvar, querem que eu ouça as suas orações, seus pedidos, mas nenhum desses pedidos é por justiça,
ou por verdade. Nenhum deles. Ninguém há que clame pela justiça. Então, versículo 1. Deus não está surdo para que não ouça. E ele está falando, as orações que vocês estão fazendo, eu não ouço. Por quê? Porque eu preciso ouvir esta palavra. Senhor, venha o teu reino. Senhor, traz a tua justiça. Senhor, traz a tua verdade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Não tem ninguém tratando as mentiras que estão sendo faladas pelos políticos, pelos governantes, pelas pessoas que estão aí, né, gritando, falando A, B ou C. Ninguém está fazendo isso. Ninguém está tratando esse monte de mentira que está sendo falado. O que a gente vê é as pessoas replicando a mentira, mas elas não estão tratando a mentira diante de Deus. Senhor, perdoa o pecado da mentira. Traz a tua justiça, Senhor. Que a tua verdade prevaleça. Não tem ninguém fazendo isso. Amém? Então, confiam naquilo que é nulo e andam falando mentiras. Então, por que as pessoas não clamam pela justiça? Porque elas perderam a referência da santidade de Deus, perderam a referência da palavra, perderam a referência de quem Deus é, como ele se move, perderam a referência dos princípios da palavra, dos mandamentos de Deus. Quando isso acontece, as pessoas confiam naquilo que é nulo. E o que é nulo diante de Deus? Meu irmão, se você confiar no presidente da República, isso é nulo. Você está confiando no que é nulo. Não é o presidente da República. Se você está confiando no homem, no braço do homem, presidente, governador, político, pastor, prefeito, pai, qualquer homem, não consegue salvar a tua vida. Não tem esse poder e nunca terá o poder que só tem Deus. Confiam naquilo que é nulo. Alguns confiam nas estruturas que eles têm, outros confiam nas famílias, outros confiam na riqueza, outros confiam na sua própria sabedoria ou no seu próprio conhecimento. Para Deus, tudo isso é nulo. Confiam naquilo que é nulo. Aonde está a nossa confiança? Então, a gente vai orar, a gente vai clamar a Deus de acordo com aquilo que a gente confia. Se a gente confiar na mentira, nós vamos tentar nos proteger na mentira, nós vamos tentar conceber a mentira. Por isso, no versículo 5 diz assim, chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Chocar ovos de áspide. Quando a palavra de Deus está falando sobre a palavra conceber ou chocar, ela está falando da ação do intercessor, que é aquele que está grávido das promessas de Deus. É aquele que está grávido dos ministros, das realidades divinas, dos processos divinos na terra. Pessoas que estão gerando aquilo que Deus quer que seja gerado. Mas Deus está falando assim, vocês têm o poder de gerar, vocês têm o poder de chocar, vocês têm o poder de trazer, a realidade à luz. Você tem o poder de conceber. Mas o que você está concebendo, o que você colocou para dentro de você não foi a verdade. E quando você põe a mentira para dentro de você, você começa a chocar ovos de serpente. Os ovos de serpente, né? Áspide é uma víbora venenosa que pica e envenena quem estiver no seu caminho. Então, quando Deus está falando assim, estão chocando ovos de áspide, tecem teias de aranha, eles estão fazendo o quê? Eles estão multiplicando pessoas venenosas, multiplicando pessoas agressivas, pessoas violentas, pessoas que pisam nas outras pessoas, que envenenam as outras pessoas, para poder caminhar, para poder chegar em algum lugar. Então, quando ele fala assim, o que comer os ovos dela morrerá, quem se alimentar dessas pessoas vai morrer. Porque a áspide, a víbora, é um dos animais mais venenosos do planeta. A pessoa se alimenta daquilo, ela está comendo veneno e ela vai morrer. Amém? Então, tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos gerando. Esse é um quadro, meu irmão. É um quadro da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja é a única organização espiritual na Terra
que tem esse poder de gerar, de conceber. A igreja é o único lugar na face da terra que detém a verdade de Deus, e Deus revela as coisas para a igreja. Deus revela as verdades, os ensinamentos da palavra de Deus, está tudo na igreja. Então, tudo que acontece na igreja vai refletir na sociedade. Tudo que nós, como filhos de Deus, fazemos, vai refletir na criação de Deus. Tudo que eu faço vai refletir na criação ao meu redor. Então, a Bíblia fala assim, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação ficou sujeita à vaidade e ela aguarda ser liberta do cativeiro da vaidade. Então, os filhos de Deus são os únicos nessa terra que têm o poder de trazer libertação para a criação. E a criação é a nação. A criação é o governo do Estado, a criação é a cidade, a criação são as famílias. A criação é toda essa realidade que a gente está vendo aí fora. Então, meu querido, minha querida, o que nós estamos lendo aqui a respeito da falta de justiça é porque isso foi gerado, isso foi concebido dentro da igreja. Então é dentro da igreja que se perverte a palavra de Deus. É dentro da igreja que as pessoas inventam profecias, saem falsas profecias. É dentro da igreja que são falsos profetas sendo levantados. É dentro da igreja que as pessoas confiam naquilo que é nulo. As pessoas inventam dentro da igreja teias de aranha. Teia de aranha que não serve nem para se cobrir e nem para se proteger do frio ou do calor. Teia de aranha, ele está falando, olha, eles chocam ovos e tecem teia. O que comer dos ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. E os homens não poderão se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Então a igreja, eu não estou falando de uma igreja, do nome de qualquer igreja, estou falando da igreja, irmão. A igreja gera a realidade aí fora. A realidade aí fora é que não gerou a realidade aí fora. Então, se a igreja perverte a palavra, se a igreja começa a idolatrar os seus líderes, começa a idolatrar os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, se a igreja começa a confiar naquilo que é nulo, começa a confiar na placa, começa a confiar na visão, começa a confiar em outras coisas que não é o Senhor, então essa igreja está cometendo iniquidade. E o resultado da iniquidade é a falta de audição divina às orações. O resultado é que o braço do Senhor, ele não vai atender as orações. Então muitas igrejas acabaram perdendo a resposta às orações. Começaram muito bem, protegendo a verdade da palavra de Deus, falavam a verdade, doa quem doer. Hoje em dia, as igrejas elas falam de acordo com os seus interesses, e aí você acaba pervertendo a revelação da palavra, acaba gerando ovos de áspide, ovos de víbora. E se alguém pisar num desses ovos, vai sair uma serpente. Quer dizer, essas igrejas começam a produzir mais mal do que bem. Então, a igreja é a única organização na face da terra que pode produzir a bênção de Deus, o cumprimento das promessas, que pode produzir santidade, pode produzir revelação, que pode evangelizar o mundo, porque foi para a igreja que Deus entregou a autoridade, entregou a revelação, entregou o Espírito e entregou a palavra. É para a igreja. São para os líderes da igreja. Nós. Então, meu querido, o que Isaías está revelando aqui é que é exatamente isso que acontece quando o quadro aí fora fica caótico. Né? Versículo 7, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Então, quando Deus está olhando para as pessoas que deveriam mudar o quadro. Pessoas que deveriam clamar pela justiça, clamar pela verdade. Essas pessoas, ele está descrevendo, olha,
Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Quer dizer, eles imprimem um esforço e uma velocidade para matar aquelas pessoas que deveriam estar sendo evangelizadas com a verdade, e não com a religião, e não com o sectarismo, e não com o vem para a minha igreja, e não a minha igreja está certa. Não com isso. Isso derrama sangue inocente, isso divide as pessoas, isso divide as pessoas de Deus. Não agrega, não gera unidade no corpo de Cristo. Né? Então derrama o sangue inocente. E a Bíblia diz, olha, os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Então, pensamentos que não são puros, que a palavra de Deus não consegue mais funcionar. Por quê? Porque eles já se acostumaram com a perversão da palavra, com a perversão daquilo que Deus falou. Então, quando isso acontece, irmãos, os pensamentos ficam contaminados, não prestam mais. Não servem, aqueles pensamentos não servem mais para Deus, porque eles estão tão acostumados a interpretar a palavra de acordo com os seus interesses, estão tão acostumados a trazer profecias de acordo com os seus interesses, que aquela iniquidade contaminou os pensamentos, contaminou completamente. Então, o que acontece é que os caminhos produzem desolação e abatimento. E aí vem o sinal externo, porque o pensamento a gente não vê, mas o resultado do trabalho dessas pessoas a gente vê. A gente vê que quando as pessoas passam pela vida das outras pessoas, elas acabam criando desolação, destruição, abatimento, ruínas. Pessoas ficam destruídas. Então as pessoas vão passando, a igreja vai passando, ao invés de produzir vida, vai produzindo morte. Ao invés de produzir perdão, vai produzindo ofensa, vai produzindo pessoas ofendidas, pessoas machucadas, pessoas destruídas, né? Pessoas que têm que se levantar de qualquer jeito, de qualquer forma. Quer dizer, aqueles que deveriam levantar essas pessoas pela verdade, eles perverteram a verdade, tentaram usar essas pessoas para os seus interesses e acabaram produzindo desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Quando você não tem mais paz. Quando as pessoas, você vai em algum lugar e você só encontra opressão. Né? E aí, no versículo 9 diz assim: por isso está longe de nós o juízo. E aí você vê o resultado de tudo isso. Veja, irmão, eu não estou acusando ninguém, mesmo porque eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Essa palavra aqui é para mim. Essa palavra é para mim. Né? Porque eu estou ensinando a palavra, então é para mim. É a responsabilidade que eu tenho. Todos nós, como igreja, somos culpados porque nós somos uma só igreja, um só corpo. Então, o pecado de um é o pecado de todos. E aí, qual é o resultado de toda essa perversão da palavra, de tudo isso que está sendo feito por nós, né? Está longe de nós o juízo. O juízo, irmão. A gente quer o juízo. O juízo nos dá segurança. O juízo nos dá certeza de que existe condições da gente trabalhar, da gente conseguir viver em paz. Ou seja, ninguém vai fazer o mal para nós, porque existe um juízo, existe uma justiça. A justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Então Isaías está falando assim, olha, as pessoas não sabem por que as coisas estão acontecendo. Isso é escuridão. Quando nós não sabemos a causa. Não sabemos a causa, irmão. Muita gente no escuro, muita gente apalpando, tentando achar um caminho, não sabe para onde está indo, não tem esperança, só está caminhando, só está vivendo e sobrevivendo, respirando e vegetando. Então, pessoas que andam na escuridão, elas não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar aquilo que Deus revela. Pessoa que está em trevas não consegue enxergar a luz. Pessoa que está em trevas, ela fica como cega, ela vai tropeçando.
Então você percebe isso nesse tempo, quando as pessoas elas seguem cegamente aquilo que elas estão ouvindo pela internet, pela televisão, elas acreditam cegamente naquilo que estão dizendo, naquilo que estão postando, naquilo que estão pregando e ensinando. Então, quando a pessoa está cega, você já viu aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se todo mundo é cego, irmão, quem tem um olho e fala que enxerga, começa a conduzir os outros cegos. Mas Jesus falou assim, pode um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova. Então, o quadro é esse. Se você perguntar para as pessoas o que vai acontecer amanhã, quais são os planos para 10 anos, você não sabe. Você não sabe se vai ter comunismo, se vai ter socialismo, se vai ter capitalismo, se vai ser satanismo. Você não sabe o que vai acontecer. Isso é cegueira. A palavra de Deus está iluminando hoje aqui. Ele está denunciando exatamente o porquê que isso está acontecendo. Porque esconderam a verdade. Ou seja, esconderam a luz da palavra. Quando se esconde a luz da palavra, a escuridão não fica só na igreja. A escuridão pega fora da igreja. Começando pelo governo. Começando pelas lideranças, pelos governantes, pelas autoridades. Não importa quem seja. Então as pessoas que estão cegas, elas estão agora ouvindo a voz de alguém e estão seguindo essa pessoa. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, vamos seguir fulano, beltrano, vamos seguir o pessoal da direita que eles estão certos, vamos seguir o pessoal da esquerda que estão certos, está todo mundo cego, irmão. Qualquer caminho que você tomar, você vai errar. Qual é o único caminho que nós temos? O único caminho é a palavra, é a verdade. Enquanto a gente não tiver a verdade da palavra, a gente está em escuridão. Enquanto você não olhar para o que está acontecendo à luz da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando, nós estamos em escuridão. Então, qual é a maneira da gente resolver a questão da escuridão? Jesus falou assim, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É isso. A resposta é essa para a escuridão. Você tem que brilhar. Você tem que começar a brilhar, irmão. Clamar pela justiça, clamar pela verdade. Isso é brilhar. Agora, enquanto não se brilha, a escuridão prevalece. E aí não existe justiça. Não há justiça. Então, quando a gente peca, quando a gente comete iniquidade, a gente afeta muita gente, irmão. Não é só a nossa vida pessoal individual. Muita gente é afetada. Né? Versículo 11 diz assim, todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. Não tem juízo, irmão. Não tem juízo. Vai ter um juízo lá, os caras vão investigar, os caras vão chegar na verdade, eles vão punir aqueles que roubaram, eles vão punir aqueles que se corromperam, aqueles que desviaram o dinheiro público. Esperamos o juízo e não há. Todo dia a gente enxerga isso. Todo dia a gente ouve a notícia. Todo dia a gente ouve do próprio senador, do próprio deputado, ou do vereador, ou de pessoas lá do governo, a injustiça, irmão. E aí, como é que foi lá? O cara que roubou todo mundo, o que aconteceu com ele? Foi solto. E o outro que fez não sei o que lá, com o pessoal lá do gabinete dele, foi solto, nem foi julgado, irmão, engavetaram. Sabe o que é isso? Isso é o cumprimento dessa palavra. Esperamos o juízo e não há. Esperamos a salvação e ela está longe de nós. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, Senhor. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Quais são? Quais são os nossos pecados e iniquidades? Versículo 13. Prevaricar. O que é prevaricar? É rebelião. Se rebelar, se revoltar. Da onde vem o bando de gente que está revoltado por aí? Vem da igreja. O pecado da igreja de rebelião, de prevaricação, mentir contra o Senhor. O que é mentir contra o Senhor? É quando eu falo aquilo que Deus não mandou eu falar. É quando eu prego aquilo que Deus não mandou eu pregar. É quando eu ensino aquilo que eu acho que eu tenho que ensinar. É quando eu ensino não pelo Espírito,
mas pela minha própria cabeça. Isso é mentir contra o Senhor. É quando eu estou pervertendo a palavra de Deus. O retirarmos do nosso Deus. O que a pessoa está fazendo? Está se retirando de Deus. A pessoa se retira de Deus, ela deixa de conhecer a Deus para conhecer o pastor Renato. Ela deixa de adorar a Deus para adorar o pastor Renato. Ela deixa de adorar a Deus para adorar a igreja do pastor Renato. Ela deixa de adorar a Deus porque ela está atrás de um homem que está pregando, de um homem que está ensinando, ou de uma pessoa que está cantando um louvor. Ela está se retirando de Deus. Ela está se afastando de Deus. O próprio Jesus falou assim: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês desprezam um e se aproximam do outro, ou vocês abandonam o outro e vocês se aproximam daquele primeiro. Então não dá para servir a Deus e as riquezas. Então as pessoas acabam seguindo homens, as pessoas acabam sendo discípulos de homens, mas tem que ser discípulos de Cristo. Esquecemos que a igreja cristã, no seu primeiro século, eles eram chamados de pequenos cristos, e não pequenos Renatos. Não pequenos Renatos, pelo amor de Deus. Está se retirando, as pessoas estão se afastando de Deus dentro da igreja, porque estão seguindo a homens. A popularidade daquele pastor Renato, é tão grande que as pessoas estão seguindo. As pessoas estão se retirando de Deus, deixaram de falar com Deus, deixaram de ouvir a voz de Deus pessoalmente e começaram a depender só daquilo que sai da boca desse cara. Pelo amor de Deus, existe um caminho que Deus trilhou para que você ficasse em comunhão com Ele, perto dEle, e não longe dEle. Então nós temos que nos aproximar de Deus. Mas e o pastor Renato? O pastor Renato é só um mensageiro, irmão. Não é ele, é a mensagem. Pega a mensagem. Esquece o pastor Renato, pelo amor de Deus. Não faça isso com você mesmo. Então não se retira de Deus. Não se retire de Deus, irmão. Não idolatre ninguém da igreja, porque você vai se retirar de Deus. Você está indo para o inferno dentro da igreja. Não compensa, irmão. Se você seguir o Renato, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Por quê? Porque Deus vai falar assim no final: eu nunca te conheci. Ah, mas eu era a ovelha do Renato. E daí que você era a ovelha do Renato? Qual o problema? Eu não conheço você. Só é salvo quem eu conheço. Quem está perto de mim, quem tem relacionamento comigo, quem ouve a minha voz, quem fala comigo, conversa comigo. Você nunca falou comigo, só ficava ouvindo o Renato falar do que eu falei para ele falar. Só isso. Você nunca se aproximou de mim, você se retirou de mim. Né? O pregar opressão e rebeldia. Pregar opressão e rebeldia, irmão, é quando a pessoa prega opressão. Quem vai pregar opressão? Fala para mim. Quem prega e deixa as pessoas saírem pesadas, culpadas. Quando a pessoa sai de uma pregação e ela sai pesada, ela sai condenada, não é esse tipo de pregação que veio de Deus. Porque Deus, ele não vai ficar acusando. Ele não vai ficar colocando peso nem colocando jugo. O que Deus faz? Deus revela e convence do pecado. Para quê? Para deixar em condenação? De maneira alguma. Para que haja arrependimento. É bem diferente de pregar opressão. É bem diferente de falar assim: gente, você está errado, você está errado, você está errado, e você não dá uma solução. Então, o que Deus está falando? Está falando o porquê que as coisas estão acontecendo. Está acontecendo por causa desses pecados aqui. Por causa disso que está acontecendo, que vem acontecendo em todas as igrejas. Vem acontecendo na igreja, irmão. Isso subiu diante de Deus. Isaías está explicando o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quando você retém a verdade, você retém a justiça, porque a justiça depende da verdade. Você nunca vai fazer justiça com a mentira. A mentira gera injustiça. Então, quando eu começo a ensinar a mentira,
quando eu começo a desvirtuar a palavra, quando eu começo a perverter a palavra de Deus, eu estou pregando mentira. Eu estou ensinando a mentira. O que vai acontecer com isso é que a verdade, ela não vai ser liberada. E é só a verdade que liberta. E é só a verdade que executa um juízo correto, irmão. Imagina você ter que julgar alguém com base em mentiras. O que nós estamos vendo aí, ó, Senado, CPI, essa coisa toda, essa baboseira toda, isso tudo é o quê? Mentiras. Estão julgando as pessoas com base em mentiras. Isso nós estamos vendo, isso está passando na televisão, irmão. Não dá para dizer que não está acontecendo o que Isaías falou. Palavras de falsidade. Não dá para você ouvir 5 minutos que já te dá irritação. Você fala, meu Deus, isso é tudo mentira. Isso é claro, eu sei que isso é mentira. Eu sei que isso é mentira, mas está saindo da boca do senador da República, está saindo da boca do ministro, está saindo da boca do vereador, do deputado, está saindo da boca do ministro. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é perversão da palavra. Por que isso está acontecendo, Deus? Porque do coração, profetas falaram do seu próprio coração, mestres ensinaram do seu próprio coração. Falsidade, iniquidade, depravação. Então, nós precisamos voltar à verdade da palavra, porque senão o quadro não muda. Esse quadro está aí por nossa culpa. E quando eu falo nossa culpa, eu não estou falando da igreja que eu faço parte. Eu estou falando da igreja de maneira geral, porque Deus não está falando com uma igreja só. Deus está falando com uma igreja, a única que existe, a igreja de Cristo. Deus está falando, olha, vocês geraram esse quadro. Vocês deveriam conceber a verdade. Vocês deveriam clamar pela justiça. Mas vocês estão clamando por dinheiro, por cura, por milagres, por poder, por unção. Pelo amor de Deus, tem um monte de pecado para ser perdoado e vocês não estão nem aí com os pecados dos outros. Vocês estão ensinando as pessoas a prosperar, mas não estão ensinando elas a ir para o céu. Vocês estão ensinando as pessoas a fazer um monte de sacrifício, de voto para poder prosperar, mas esquecem por que Jesus veio para essa terra. Ele veio para resgatar o que se havia perdido. Ele veio para tirar os pecados, irmão. Tratar os pecados. Tirar o pecado das pessoas. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a base. Então, Jesus falou assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus depende da verdade de Deus. A justiça de Deus só funciona se tiver a verdade de Deus. Se não tiver a verdade de Deus, irmão, nós não estamos buscando a justiça de Deus. Se nós estamos buscando prosperidade, sem a verdade, nós não estamos buscando a justiça de Deus. Se nós estamos buscando e fazendo campanha para prosperar, para ser curado, para sinais e maravilhas, sem ter a verdade de Deus, isso é obra morta. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está indo para o inferno, irmão. As pessoas estão indo para o inferno. Então Deus está falando através de Isaías conosco. Então, através de muitas gerações passadas, a igreja vai se perdendo. Isso é histórico, irmão. A igreja vai se perdendo porque os homens se perdem. Nós temos a tendência natural de se perder. Então, Deus levanta os intercessores. Para quê? Para que Deus usa os intercessores, ou Deus chama os intercessores, envia os intercessores, para que eles clamem por justiça, para que eles clamem pela verdade. Intercessor clama pela verdade na igreja, irmão. Porque a verdade traz outra realidade de libertação para a nação que ela está instalada. É a verdade que vai determinar a justiça. Amém? Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Deixa eu te fazer uma pergunta, brasileiro ou cidadão do mundo. Você acredita nas leis dos homens? Você acredita que essas leis funcionam? Responde para você mesmo. Você acredita que as leis funcionam para você? Você acredita na justiça brasileira? Você acredita nos tribunais? Você acredita nos juízes? Você acredita
nos políticos, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando nas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Você viu pessoas falando a verdade e sendo agredidas, acusadas. Você já viu isso acontecer, irmão? Pessoas falando a verdade na rede social, na televisão, no rádio. Pessoas que falam a verdade e é tratada como presa. Vamos prender essas pessoas. Você já viu isso acontecer? Você já viu pessoas sendo presas porque estão falando a verdade? Você já viu isso em algum lugar? Você já viu isso em Brasília? Pessoas falam a verdade e são presas. Então, o que é isso? É o quadro causado pela iniquidade. Causado pela nossa própria iniquidade. Como igreja. Quem se desvia do mal é tratado como presa. A verdade sumiu. Por isso que você fala a verdade e a verdade não ganha ibope, irmão. A verdade sumiu. Por quê? Porque a organização, o corpo de Cristo que deveria falar a verdade, não está falando. Então a verdade sumiu na igreja, que é a detentora da verdade. A verdade sumiu e vai sumir no resto do mundo. Porque a igreja tem autoridade espiritual sobre a dimensão física. O que acontece na dimensão física veio da igreja. O que acontece de bom na dimensão física veio da igreja. O que acontece de mal na dimensão física veio da igreja. A igreja tem autoridade espiritual para profetizar, para perdoar pecados, para pregar o evangelho, para libertar os cativos. E a igreja também tem autoridade para prender. Se você retiver os pecados, serão retidos. Jesus falou isso em João capítulo 20, versículo 21. Se você perdoar os pecados, as pessoas serão perdoadas. Mas se você retiver os pecados, eles serão retidos. Então, quantas pessoas na igreja magoada, ferida, ofendida, retêm o pecado? Retêm o pecado. Porque tem autoridade, irmão. A igreja tem autoridade. A igreja é aonde se concebe a realidade física. É onde se engravida da realidade física. É onde os intercessores ficam grávidos da realidade que está por vir. Então, se isso está acontecendo hoje, porque nasceu dentro da igreja. Nasceu daquilo que a igreja fez. Nasceu daquilo que a igreja deixou de fazer, deixou de clamar pela verdade. Por isso a importância da intercessão. A intercessão tem que clamar pela justiça, clamar pela verdade. Senhor, nós vamos cultuar o Senhor hoje. Nós vamos ouvir uma palavra, Senhor. Nós queremos a verdade, não queremos nada contaminado, não queremos pessoas mandando recado de púlpito, não queremos homens tratando a sua palavra com leviandade, falando aquilo que está no coração deles. Nós queremos ouvir a tua voz e não a voz de um homem. Não queremos ouvir o que está na cabeça de um homem. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Queremos ouvir Deus falando através da boca de quem quer que seja que está ali em cima. É isso que nós queremos. Isso é clamar pela verdade. Isso é clamar pela justiça. Amém? E aí, o Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Deus desaprovou. No versículo 16 diz assim: viu que não havia ajudador algum, não havia intercessor algum. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus se maravilhou naquele tempo, de que não tivesse intercessor. Ele olhou para a terra e falou assim: puxa vida, não tem intercessor. Olha só, eles se desviaram, fizeram tanta coisa errada. E a primeira coisa que Deus vai procurar na terra é alguém que se coloque na brecha. É alguém que se coloque na brecha. É a primeira coisa que Deus vai procurar. Isaías 22:30 fala assim: procurei entre eles alguém que se colocasse na brecha a favor dessa nação, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então aqui em Isaías 59, nós estamos lendo a mesma coisa. Deus olha e ele fala: nossa, tem tanta iniquidade, tanto pecado, tanta escuridão, não tem mais justiça, eu desaprovo. E a primeira coisa que Deus vai procurar, quem é?
Deus vem na terra, vai procurar quem? Vai procurar os intercessores, vai procurar a igreja, vai procurar quem tem autoridade para interceder, quem tem autoridade para clamar, quem tem autoridade para perdoar pecados, quem tem autoridade para comparecer diante de Deus, para pedir perdão e misericórdia. Quem tem autoridade para isso é a igreja, irmão. É você, sou eu. Primeira coisa para restaurar são os intercessores, são os profetas. Profetas que colocam os fundamentos. Intercessores que acabam servindo como atalaias, começam a clamar pela verdade. Quer ver uma mudança no quadro daqui para frente, irmão? Porque até aqui, o que nós estamos vendo é um quadro terrível, caótico. Quer ver uma mudança? É simples. Comece a clamar pela verdade. Comece a clamar pela justiça. Senhor, faz justiça. Faz justiça, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos a verdade. Sabe, tem muita gente que não gosta da verdade. Eu estava falando com a minha esposa hoje sobre isso. Ela falou, puxa vida, a gente não fala a verdade, né? Não, a gente não fala. Porque se a gente falasse a verdade um com o outro, a gente seria odiado pelas pessoas. As pessoas odeiam quem fala a verdade. A pessoa chega e fala assim, eu tô bonita. Não. A verdade é que você não tá bonita, tá normal, tá comum. Mas bonita você não tá. Essa roupa aí não está combinando. Você vai receber o quê? Ódio. Você não vai receber um obrigado. Obrigado por falar a verdade. Nós não estamos acostumados com a verdade. Não queremos ouvir a verdade. Nos púlpitos, não queremos ouvir a verdade. Não queremos nem pregar a verdade. Porque não dá ibope, irmão. E nessa época, o que mais conta é ibope. O que mais conta é sucesso. É influenciadores digitais. É ter mais gente me olhando, ter mais gente me ouvindo, ter mais gente me aplaudindo, ter mais gente lá recebendo da minha boca. Quer dizer, isso aí fala mais alto do que a verdade. Por isso não se fala a verdade. Então é importante que quando Deus desce, Deus encontra intercessores que estão clamando para que a verdade seja pregada, que a verdade seja ensinada, que a verdade prevaleça. Esse é o caminho da restauração. Amém? Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Deus falou assim, olha, já que não tem intercessor, eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. E o meu filho vai usar um capacete. O meu filho vai usar as vestes, a couraça, vai usar a espada, vai usar as sandálias da preparação do evangelho. O que Deus está falando, irmão? Que a solução para esse problema não está nos homens, não está nos reis, nos presidentes, nos pastores, nos apóstolos, nos profetas. A solução não está nos homens, está em Deus. A solução não está no exército. A solução não está em nada disso, irmão. A solução está em Deus. E o armamento é armamento espiritual. Não é armamento carnal. A gente quer tiro, a gente quer bomba, a gente quer que as pessoas entrem lá no Senado, a gente quer que a gente entre não sei aonde e acabem matando as pessoas. A gente quer isso. Isso é justiça humana. Por isso ele está falando, eu vou usar armamento espiritual, eu vou usar armadura espiritual e eu vou usar a minha justiça. Eu não vou usar a justiça de vocês. Então quando você estiver orando, irmão, não peça justiça humana. A sua própria justiça o susteve. A nossa justiça é como trapo de imundície. Não serve para nada. Só vai gerar morte, irmão. A gente vai contra a carne e sangue. A gente quer ver o sangue daquele que está roubando. A gente quer ver o sangue daquele que é corrupto. A gente quer ver o sangue daquele que mentiu. Daquele que está fazendo A, B ou C. Nós queremos sangue, irmão. Isso é o homem. Isso é justiça humana. Todo mundo sente isso. Quem tem um mínimo de decência sente isso. Mas isso não é a justiça de Deus. A justiça de Deus fala diferente. A maneira que Deus age é diferente. Os pensamentos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus também são. Ele não vai descer os seus pensamentos para agir conforme o homem quer que atue. Porque o homem perverte a justiça.
Ele não executa a justiça. Quem executa a justiça é aquele que vem em nome do Senhor, Jesus. Amém. É só Ele, irmão. Ele é o único que tem o juízo. Ele é o único que pode julgar. Então ele se vestiu de uma armadura espiritual. Você que é intercessor, não use a sua cabeça para orar, não use os seus pensamentos, a sua justiça humana para clamar, irmão. Não clame pela morte dos corruptos, não faça isso. Se Deus não mandar, não clame, irmão. Clame pela justiça, clame pela verdade. E se o Espírito Santo trouxer uma revelação clara, então obedeça ao comando do Espírito de Deus. Obedeça ao comando do Espírito Santo. Porque a tua oração vai começar a ser ouvida. Isaías está falando, olha, é a iniquidade que tem que ser perdoada. É o pecado que tem que ser tirado para que a oração volte a ser ouvida. Amém? Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torre impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Então, como que Deus age? Primeira coisa, irmão, Ele retribui segundo a obra de cada um. Então, quando o intercessor Jesus veio, ele clamou pela justiça, clamou pela verdade, e quando Deus vem para executar a justiça, a primeira coisa que ele faz, irmão, é que ele tem que destruir aquilo que tira a verdade, aquilo que impede a verdade, tem que destruir aquilo que anula a justiça. Por isso ele fala, segundo as obras deles, assim retribuirá. Isso me lembra um texto, não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando Deus começa a agir, irmão, ele traz juízo. Ele vai trazer juízo. Até aqui, não é juízo de Deus. Isso aqui é resultado dos pecados e das iniquidades que nós cometemos como igreja. Mas a partir do momento que Deus começa a agir, então vem o juízo. E ele começa a fazer mudanças, ele começa a fazer movimentos. E o juízo de Deus vem para que ele limpe, para que ele purifique a realidade, principalmente de quem tem autoridade, irmão. Amém? E ele diz, temerão o nome do Senhor desde o poente. Ou seja, qual é o foco de Deus? Deus tem que restaurar o temor. Porque se tiver temor, ninguém perverte a palavra de Deus. O temor de Deus vai impedir que eu pregue algo do meu coração. O temor de Deus vai impedir que eu choque ovos de serpente. Vai impedir, irmão, que eu perverta a justiça. Que eu controle a palavra. Que eu manipule as pessoas. O temor de Deus vai impedir que eu cometa a iniquidade de perverter aquilo que Deus quer que eu faça. De perverter a palavra e a verdade. O temor de Deus vai impedir os pecados. Então, temerão o nome do Senhor, temerão a glória do Senhor. Ou seja, o que é temer a glória? É não tomar a glória para si. A glória é do Senhor. Eu tenho que ter um temor e não tomar a glória do Senhor para si mesmo, irmão. Que é o que a gente não vê por aí. O que a gente vê são homens sendo glorificados. São homens se glorificando, são homens fazendo propaganda de si mesmos, atribuindo a eles mesmos aquilo que Deus fez ou faz. Então temerão a glória de Deus. Nós temos que temer, não tomar a glória que é de Deus para nós. E outra coisa, virá o Redentor a Sião. Redentor. Não vai vir um matador, não vai vir um anjo da morte para matar os corruptos. Não vai vir, irmão, aquele que a gente pensa que vai vir. Deus não vai descer com anjos aqui, vai destruir todo mundo que é malvado. O pessoal da direita, Deus vai destruir o pessoal da direita. Deus vai destruir o pessoal da esquerda. Deus não vai fazer isso. Deus vai vir como Redentor. O que é Redentor? Aquele que resgata, aquele que redime,
aquele que perdoa os pecados, aquele que liberta, irmão, virá o Redentor a Sião. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Depois de todo esse processo, aí nós vamos falar de aliança. Aí sim nós vamos falar de aliança, irmão. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da boca dos teus filhos, nem dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre. O que Deus fez aqui? Na aliança. Nesta aliança, ele diz: a minha verdade não será mais pervertida. A minha palavra não será mais distorcida. Não haverá mais heresias. Não haverá mais manipulação da palavra. Não haverá mais revelações incríveis, mas que são abominação diante do Senhor. Não haverá mais uma palavra mentirosa que parece a palavra de Deus. Não haverá mais essas pregações, esses ensinos. Porque Deus está prometendo: as minhas palavras, elas estarão na tua boca. As minhas palavras estarão na boca dos teus filhos. Eu vou zelar pela palavra permanecer pura na boca dos teus filhos. Eu vou zelar pelas gerações futuras. Então, meu querido, minha querida, nessa noite, que essa palavra seja motivo de oração, intercessão. É uma palavra para mim e é uma palavra para todos nós, porque a palavra é para todos nós. Nós temos que meditar nessa palavra. Isaías 59 está trazendo a causa do problema que nós estamos vivendo na nação. Mas Isaías 59 não vem para trazer opressão, não veio para trazer julgo nem condenação sobre a nossa vida. Isaías 59 veio para trazer a solução, e a solução está no Redentor. A solução está no clamor pela verdade e pela justiça. Então, prezado intercessor, prezado profeta, interceda para que a verdade prevaleça. Interceda para que a justiça de Deus, não a humana, a justiça de Deus prevaleça. Se você fizer isso, irmão, você vai ver uma mudança no futuro da nossa nação. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque a tua palavra ela sempre nos ensina, sempre aponta, Senhor, aonde nós precisamos nos arrepender, como igreja, como líderes, como intercessores. A tua palavra ela também nos prepara para a tua obra, Senhor. Pai, não deixa que nós continuemos a orar de maneira leviana, de maneira humana. Conduz as nossas orações. Senhor, o Senhor tem liberdade de impelir as nossas orações, de inspirar as nossas orações. Nós já clamamos desde já pela tua justiça, Senhor, não pela nossa. Não sabemos, Pai, como o Senhor vai atuar, mas nós queremos que o Senhor atue. Não queremos a atuação de um homem, porque o homem só produz destruição, morte, manipulação. Pai, nós queremos que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades como igreja. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós mentimos nos púlpitos, mentimos, Senhor, nos ensinos, nas aulas. Pai, todas as vezes que nós publicamos coisas mentirosas, quando nós replicamos, Senhor, fatos mentirosos, Pai, nós pedimos perdão, porque nós mesmos produzimos tudo isso. E nós reconhecemos pela tua palavra que isso foi produzido pela nossa própria leviandade, Pai, pela nossa própria negligência. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos lava completamente, nos purifica. E nos ensina a orar, nos ensina a interceder, Pai. Que nós sejamos intercessores fiéis, profetas fiéis, pessoas que profetizam aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, meu querido, minha querida? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus te dê a paz, que Deus te dê muita revelação pura e verdadeira da sua palavra. Amém? Deus abençoe e até a próxima.